A Bíblia revela 7 hábitos para ser mais feliz que ninguém te fala. A criança pequena, ao ver um cachorrinho, aponta feliz, dizendo: "Uau, uau!" Porém, o adulto nem liga de tão habituado que está com cães. A criancinha admira o que há de bom nas coisas, nas pessoas e nela mesma, até aquilo de mais corriqueiro. E isso a faz se sentir muito mais feliz e motivada a buscar essas coisas, amá-las, desfrutá-las e, principalmente, aprender com elas, com gratidão a Deus. Assim, de nada adiantará você ter tudo de bom ao seu redor, se você lançar em tudo um olhar adulto dessensibilizado de desprezo apenas pelo que é bom já ter se tornado o ordinário. O assombro admirado é o princípio da curiosidade filosófica, da sabedoria e de uma boa vida, como diria Aristóteles. Por outro lado, a inveja e o desdém são fonte de contínua infelicidade. E elas não permitem o sujeito aprender com quem sabe mais do que ele. Então, hábito número 1: admiração. Mas, por melhores que sejam as coisas ou as pessoas, elas sempre terão defeitos que precisamos perdoar com compaixão, a fim de desfrutar da companhia delas. Perdoar e esquecer o que nos faz mal é outra forma fundamental de nos manter felizes. Perdoar não significa necessariamente voltar a conviver com a pessoa sem a menor punição. Perdoar significa apenas não guardar mágoa no coração. Acredite, você não precisa da dor da mágoa para buscar a justiça quando necessário. Como diz o ditado, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Pois ao mesmo tempo que perdoamos, podemos trabalhar para aperfeiçoar as coisas ao nosso redor aos poucos. Então, hábito número 2: perdão. Mas nessa busca por aperfeiçoar as coisas, quando estamos vencendo, é fácil nos manter motivados. O difícil é se manter assim quando estamos perdendo. Ora, a vitória é uma oportunidade de nos fortalecer externamente. Porém, a derrota é uma oportunidade de nos fortalecer internamente, em resistência à dor e em sabedoria. Ora, não sabemos quais desafios o futuro desconhecido nos trará. Por isso, precisamos sempre nos fortalecer, tanto por fora quanto por dentro, para estarmos preparados para seja lá o que vier. Assim, o sujeito que busca a força em geral, seja externa ou interna, quer ele perca, quer ele ganhe, ele está sempre ganhando, isto é, sempre se fortalecendo. Seja por fora em conquistas ou por dentro em resiliência, aprendizado, paciência e outras virtudes. E como está sempre ganhando algo, ele está sempre motivado a prosseguir. Em contraste, o sujeito que crê já ser suficientemente bom por dentro tem extrema dificuldade em aceitar a derrota, que o lança na depressão ou na cólera. Portanto, hábito número 3: fortalecimento.
fortalecimento será pouco eficiente se não tomarmos cuidado com o que nos tira o foco. Existem muitos prazeres escapistas fáceis, tais como bebidas, jogos, redes sociais, balada, etc., que não devem ser confundidos com a verdadeira felicidade. Se você se entupir exageradamente destas distrações nas horas vagas, vai acabar se viciando nelas. Daí, você ficará lembrando desses prazeres baixos nas horas de trabalho ou estudo e vai procrastinar. Essa dependência emocional vai dificultar muito que você se fortaleça e atinja níveis maiores de felicidade. Porém, como se livrar dos vícios? Pense em algo que você jamais faria sob hipótese alguma. Por exemplo, relações com um familiar de primeiro grau, cometer crime hediondo contra uma criança inocente, campos de concentração, maltratar um animal, experimentos humanos, etc. Note que, se você é uma pessoa normal, essas coisas lhe despertam um sentimento de abominação, como uma profanação de um direito ou leis sagrados, e você tende a não se distrair cogitando nessas monstruosidades. De fato, nosso cérebro divide as regras em dois tipos: as que podem eventualmente ser burladas, como contar uma mentirinha para fugir do trabalho, e aqueles princípios sagrados que só pensar em questioná-los já soa como uma profanação. Esse sentimento forte de tabu é muito útil para nos manter na linha sem nos desviar do que realmente importa dentro de um grupo. Então, da próxima vez que precisar se concentrar em sua missão, experimente evocar em si o mesmo sentimento de sagrado em cima dela. E evoque também o mesmo sentimento de profanação abominável e asquerosa quando se sentir tentado a pensar em coisas que possam te atrapalhar de sua missão. Com o tempo, isso lhe ajudará a cortar o prazer que você sente nessas distrações e aumentar o prazer que você sente no seu trabalho. Tendo assim os pensamentos sob controle, as coisas fluirão mais fácil para você, se sentindo mais feliz consigo mesmo, com um alto senso de dignidade. Então, hábito 4: sacralização. Mas imagine que agora você já tem uma grande meta sagrada neste mundo para dar sentido e alegria à sua vida. Ora, tudo neste mundo é efêmero e imperfeito. Portanto, esta meta também só poderá dar um sentido efêmero e imperfeito à sua vida. Isto é, apenas se seu propósito de vida tiver, de alguma forma, uma continuidade após a vida em um outro mundo ideal. É que seu sentido ou propósito será eterno e perfeito. De fato, é bem difícil para pessoas normais se sentirem realmente felizes quando pensam que tudo e todos que amam vão um dia simplesmente desaparecer. Mas será isso um fato? Feliz ou infelizmente, não podemos provar que é improvável estarmos em uma ilusão, uma simulação ou uma Matrix. Pois toda a prova de que isso é improvável já teria de ser assumida como real. O que seria uma falácia de petição de princípio,
Assim, sempre há no mínimo 50% de chance desta não ser a realidade raiz, e sim uma ilusão dentro de outra realidade oculta. E se considerarmos o caráter fractal do universo, podemos dizer que a probabilidade desta não ser a realidade raiz é extremamente alta. E esse tipo de esperança, para quem consegue tê-la, é uma grande fonte de felicidade, a maior delas, nesta perspectiva. Então, hábito 5: espiritualidade, para quem for chamado a tê-la. Por fim, de que adianta estar alegre se não há com quem compartilhar a alegria? É próprio de quem se sente feliz desejar também a alegria dos demais. De fato, nunca vi alguém querer fazer o mal porque estava feliz e satisfeito. Só vi gente fazendo o mal porque estava se sentindo frustrada e insatisfeita. É como se a punição aos maus fosse tão rápida que viesse antes mesmo de cometerem a maldade. Ou como se ser mal já fosse uma punição em si mesma. Afinal, os que buscam o bem de todos a longo prazo tendem a ter mais amigos para vencer do que aqueles que visam o bem só de si ou de seu grupinho. E ao ajudarmos outras pessoas a encontrarem o caminho de uma boa vida, aprendemos com os erros e acertos delas, o que já é em si um grande tesouro, ainda que em nada mais elas nos retribuam depois. Pois a amizade de verdade vai além de um mero coleguismo em momentos de lazer. Ela é um compromisso de fortalecimento mútuo e de aprendizagem. Afinal, se nosso entorno for mal educado, certamente não seremos tão felizes quanto podemos ser, portanto. Hábito 6: discipulado. Mas por melhor mestre que você se torne, haverá certos inimigos que não poderão ser convencidos por palavras. Certos lobos que tão pouco poderão ser poupados por misericórdia, pois isso significaria sacrificar muitas ovelhas. Nesses casos, jamais se sinta culpado por aplicar a justiça devida, nem o faça com constrangimento. Pelo contrário, tenha alegria na justiça também. Na Bíblia, muitos homens de Deus celebram a queda dos homens maus. Os próprios santos clamam por justiça divina no Apocalipse, pois o prazer do predador em destruir o inimigo injusto também faz parte da natureza da felicidade humana. Não apenas a imagem do paraíso para os santos, mas também a imagem do inferno aos genocidas nos traz profundo alívio e felicidade. Assim, seja punindo, repreendendo, ou simplesmente dizendo um não necessário a alguém, não é errado sentir prazer ao pedir ou fazer alguma justiça indispensável aí. Pois quando nos sentimos desmotivados e entristecidos em jogar um jogo injusto, podemos nos motivar e nos alegrar em buscar trazer justiça ao jogo. Lembre-se, sem algum mal provisório, seria logicamente impossível que o amor, a fé e a coragem fossem expressos. Assim, 7º hábito da felicidade: sede de justiça. Então, estes são os 7 hábitos para ser mais feliz: admiração, perdão, fortalecimento, sacralização, espiritualidade, discipulado e sede de justiça.
Para memorizar, reveja o vídeo quanto precisar. E para saber mais, leia o Evangelho de Mateus. Eles também são como degraus ou passos para uma vida melhor em comunidade. Para tanto, desperte do sono quantas pessoas você puder com esse vídeo.